Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro com uma semiesfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas com 5 milímetros de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros e, por consequência, o seu volume. Isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use 3 como valor aproximado para π. A redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual a... Bom, então aí está o problema, né? Essas duas figuras das duas pílulas que vocês estão enxergando aí na tela, eu coloquei por conta, né? Esses desenhos não tem aí no exercício, né? Não faz parte do exercício. Então isso aí eu já coloquei como parte da resolução. Então tu deveria, né? Então aí fazer o desenho da pílula 1, né? Com ali a semisfera, aqui a semisfera e tal, né? Com comprimento de 10 milímetros e o raio aqui 5. E depois uma outra pílula e tal. Como eu fiz aqui com figuras para ficar mais atrativo. Então olha só, esse primeiro desenho eu vou chamar de pílula 1, P1. E essa segunda aqui eu vou chamar de pílula 2, ou P2. Bom, essa pílula número 1, assim como a pílula número 2, todas elas têm um comprimento de cilindro aqui, ó. Um comprimento de cilindro igual a 10. Então aqui eu tenho 10 milímetros, assim como daqui, ó, até aqui, onde está o cilindro, um pedacinho do cilindro, também 10 milímetros. O comprimento do cilindro é o mesmo. O que muda? O que muda é que nessa pílula número 1, o raio aqui, ó, o raio da semisfera é igual a 5 milímetros. Enquanto que na pílula número 2 ela é mais estreita e o raio aqui é igual a 4 milímetros. Então eu posso dizer que isso aqui é o raio 1 e aqui é o raio 2. Ok. Então a pergunta é, qual a diminuição do volume de uma pílula para outra? Então logicamente que eu tenho que fazer o quê? Calcular o volume de uma e calcular o volume da outra. Então eu vou usar esse espaço aqui para fazer a pílula número 1. Então aqui, vou usar aqui, ó, a pílula número 1. Como ela está vermelha, eu vou usar aqui vermelho também. Ó, pílula número 1, que eu vou então adotar como sendo o volume 1. Bom, cada pílula, se tu observar, ela é composta de quê? Ela é composta de um cilindro, e mais duas meias esferas. E aí se eu juntar essa meia esfera daqui com essa meia esfera daqui, eu tenho então uma esfera inteira. Então cada pílula é um cilindro mais uma esfera. Então se eu calcular o volume primeiro da esfera, então o volume da esfera 1, que é da pílula 1, o que eu tenho? O volume de esfera é 4 vezes o π vezes raio ao cubo sobre 3. Então o volume da esfera é 4 vezes o π, ele pede para usar aproximação igual a 3, vezes o raio ao cubo. Aí o raio dessa esfera, ou dessa semisfera, o raio é 5. Então aqui 5 ao cubo sobre 3. Posso cancelar aqui, ó, esse 3 com esse 3. Tenho que 5 elevado ao cubo, 5 na terceira potência, é 125. 4 vezes 125 é 500. Então eu concluo aí que o volume da esfera, então vou por aqui, ó, volume da esfera 1 é igual a 500. 4 vezes 125, volume é 500. E aí vou para o volume
do cilindro 1. Volume do cilindro 1. Volume do cilindro, área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro. Π ele pede para usar 3. O raio do cilindro 1 é 5, é o mesmo da semisfera. Então aqui eu tenho 5 ao quadrado vezes a altura do cilindro, que é 10. Então, volume do cilindro 1 igual, aqui eu tenho 25, 5 ao quadrado, 3 vezes 25 dá 75, vezes 10, 750. E com isso, então eu concluo que o volume 1, ou seja, o volume da pílula 1, é igual a 1250, que é a soma de 500 com mais 750, o cilindro mais as duas semisferas que formam uma esfera. Vou fazer o mesmo raciocínio agora na P2. Então, P2, na pílula 2, cujo volume eu vou denominar volume 2. A segunda pílula também é formada por uma esfera e um cilindro. Aqui, ó, eu tenho meia esfera embaixo e meia esfera em cima. Eu tenho uma esfera e mais aqui um cilindro, que tem um raio menor, né, do que o anterior, mas a altura é a mesma. Então vou começar com o volume da esfera dessa pílula 2, então vou chamar de volume da esfera 2. A fórmula é a mesma, 4 vezes o π vezes raio ao cubo sobre 3. 4 vezes o π, ele pede para usar arredondado a 3, vezes raio ao cubo, aí o raio da esfera da pílula 2 é 4, portanto 4 ao cubo, isso sobre 3. Posso simplificar aqui, ó, 3 com 3. 4 ao cubo é o mesmo que 64. E aí então eu tenho 4 vezes 64. Então o volume da esfera 2, 4 vezes 64 dá 240, 16, 256. Aqui milímetros cúbicos, né? Assim como aqui também, né? Era milímetros cúbicos e aqui também milímetros cúbicos. Ok? Então esse é o volume da esfera, das duas semiesferas juntas, né? Formando uma esfera única. E agora eu vou ao volume do cilindro. Volume do cilindro 2, que é dado área da base, que é πr ao quadrado, área de círculo, vezes a altura do cilindro. π ele pede para usar igual a 3, raio ao quadrado, o raio é 4, 4 ao quadrado, e vezes a altura, que é a mesma do cilindro anterior, 10. Isso vai, 4 ao quadrado aqui é 16, 3 vezes 16, 48, vezes 10, 480. Então o volume do cilindro 2 é igual a 480 milímetros cúbicos. Então eu tenho volume da esfera 256, volume do cilindro 480. Então o volume da pílula 2, ou seja, o volume 2, decorre da soma desses dois valores. 256 com 480. 6 mais 0, 6. 5 mais 8, 3. 13 vai 1. 3, 7. 736. Então aqui eu tenho 736 milímetros cúbicos. Esse é o volume 2. O que ele pede aí? Aqui eu tenho milímetros cúbicos e aqui também milímetros cúbicos.
O que ele pede na pergunta? Ele pede a redução do volume de uma para outra, né? Então ele quer saber a diferença entre os volumes. Então a diferença V1 menos V2, já que V1 é maior, né? A diferença V1 menos V2 é igual a 1.250 milímetros cúbicos menos 736 milímetros cúbicos. Fazendo essa diferença, eu tenho 10 menos 6, 4. Aqui cedeu 4 menos 3, 1. Aqui não cedeu, 2 não dá 12, menos 5, menos 7, 5. E aqui zerou, 514. Então o volume da diferença é igual a 514 milímetros cúbicos. E aí eu observo na alternativa E. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado. Obrigado pela visita. Bons estudos. Um forte abraço e até a próxima.